Eu sou Laudiceia, eu tenho 65 anos, sou professora aposentada, a minha terra natal é Tombos, Minas Gerais, quase divisa com o estado do Rio de Janeiro, lá perto de Carangola. Meu nome é Zé Geraldo, eu tenho 74 anos, eu sou engenheiro metalurgista aposentado pela Usiminas e moro em Patinga desde 1962. Antes disso eu morava num colégio interno, estudei num colégio interno e quando eu completei a idade de 18 anos, eu descobri a Usiminas aqui no Vale do Aço. A minha infância, como toda cidade interiorana, né? Era as brincadeiras de rua, de roda, de pique, e tinha a pracinha que a gente brincava lá também, então era uma infância muito boa, vamos dizer assim, para a época, né? É o que a gente dispunha, não dispunha dos brinquedos, né? Pela situação econômica da família, né? Tínhamos alguns, mas uma hora, à tardezinha, saía todo mundo, ia para a pracinha, para o jardim, vamos para o jardim brincar. E ali a gente brincava, né? De pique, de tudo que era possível a gente brincar. Pique, subia nas árvores, né? Tinha uma carreira de árvores, a gente subia naquilo ali e brincávamos a tarde toda. Ou então mesmo na rua, nas ruas próximas, né? Fazia pique-bandeira, pique não sei o que, esconder naquelas entradinhas todas das casas, né? Dos jardins e tudo. Então foi uma infância boa. A minha infância foi maravilhosa. Eu nasci na roça e saí da roça aos 13 anos, quando meu pai me levou para estudar no colégio interno. Mas na fazenda onde eu nasci, tinha muitas coisas que hoje não se encontram mais nas fazendas. Por exemplo, o moinho de roda d'água, o engenho de cana que era tocada a água, as juntas de boi que transportavam o carro, né, levando a produção da fazenda. Eu me lembro que eu também já fui candeeiro de boi. Essa oficina de candeeiro de boi, ela é tão engraçada, tão maravilhosa, porque a criança vai na frente dos bois, né? No momento em que o boi puxa o arado, ele precisa de alguém que vá à frente para guiá-lo. Então, o arado vai sulcando a terra, preparando a terra para a plantação. E eu era candeeiro de boi. Outras coisas maravilhosas da minha fazenda que eu me lembro, quando eu tinha 7 anos, eu estava na varanda da fazenda, encostado sobre a bancada da fazenda, da varanda, e vi o bambuzal que da frente da nossa fazenda ele sacudia de um lado para o outro. Era mês de agosto, ventava-se muito e eu comecei a ouvir aqueles barulhos do bambu passando um sobre o outro e comecei a ver imagens. E aquelas imagens me impressionavam muito naquela minha fase de infância. Eu comecei a ver fantasmas e quando eu percebi eu já estava correndo da varanda da fazenda para a cozinha. Lembro também de uma outra fase muito interessante, quando eu, meus 3 irmãos mais novos, né, nós com aquela idade nossa de 7, 6, 5, 4 anos, acompanhados de minha mãe, fomos à fazenda da minha tia, ela era minha madrinha. E à noite, quando voltávamos da fazenda da minha tia Ana, e passávamos por uma trilha, onde à esquerda era uma plantação de café da nossa fazenda, era mês de maio, o cafezal estava florindo, e a lua estava cheia. A minha mãe parou para que nós olhássemos a lua, e eu olhei a lua, meus irmãos olharam para a lua, de um momento para outro eu virei para ver o cafezal. Quando eu vi o cafezal florido, com aquelas flores todas brancas, como se fosse um véu da noiva, eu vi imagens que meus irmãos não viram. Então são fases famosas da minha vida de infância. Eu, durante essa passagem da minha infância na fazenda, e depois quando meu pai me levou para estudar no colégio interno. Fiquei nesse colégio por 5 anos e lá eu me formei.
fiz o curso ginasial. Naquela época, quem estudava, quem fazia até o curso ginasial, era muito difícil estudar naquela época, porque era em 58, as escolas, não tinha escolas ginasiais naquela época. E eu formei no curso ginasial e apareci aqui em Patinga, vim trabalhar na Uzi Minas. E quando eu pedi conta da Uzi Minas, que queria voltar para dar continuidade aos meus estudos, o meu chefe de departamento não consentiu que eu saísse da Uzi Minas, porque naquela época era importantíssimo as pessoas que sabiam ler, as pessoas que sabiam escrever. Imagina vocês que naquela época de 1962, poucas eram as pessoas que sabiam ler e escrever. Frequentei a escola, né? Diferentemente do que é dividido hoje, o primário, depois o ginásio, né? E finalmente eu fiz a escola normal, que seria o científico hoje. Então me preparei para a escola normal, te preparava para você ser professora de 1ª a 4ª série, né? Depois eu fiz faculdade de História e comecei a trabalhar. E nisso eu fiquei, na minha vida, 33 anos trabalhando com 2 matrículas para o Estado, né? Fui concursada nas 2 matrículas. Eu trabalhei nessa época toda no Estado. Nós temos uma história. Nós namoramos, eu tinha 16 anos e ele tinha 25. E foi na minha festa de formatura, hoje seria a 8ª série, 4ª série de ginásio. Um ano depois acabou o namoro. Ele namorou, noivou, casou, teve 2 filhas, 15 de casado, 3 de separado, e havia 20 anos que nós tínhamos namorado. E eu fiquei sabendo que ele estava separado. E eu vim aqui e falei que eu vim resolver minha vida com você. Você está procurando uma companheira e eu procurando um companheiro. Você quer dar a chance à minha pessoa, e essa brincadeira tem 28 anos. Nós temos um filho de 23, formou em Direito em dezembro e está tentando concurso. Então essa é assim, o compacto da nossa vida. E é engraçado que na mesma época que nós reencontramos, o Roberto Marinho reencontra a Dona Lili, a segunda esposa dele, 40 anos depois. E eles tinham sido namoradinhos, né? Na época de ginásio e tudo. E ela acho que vai embora do Brasil e tudo. Então, foi uma sequência de pessoas que tinha, assim, a gente tinha um conhecimento nacional que fez esse reencontro. Então, eu fiz o reencontro com ele, que é uma coisa, muita parte particular nossa, né? Assim, escondidinha nesses rincões de Minas Gerais, como eles tinham uma visão nacional, né? De imagem, né? E tudo para o país todo. Então, eu acho que são momentos, né? E hoje a gente vê tantas histórias sendo contadas desses reencontros. É um sentimento assim muito de realização, sentimento assim de muito amor, sabe? Porque nós passamos a viver de uma forma assim mais carinhosa, mais assim de família. A nossa vida ficou muito mais gostosa, muito prazerosa de se viver. Eu acho que assim, o primeiro momento lá na juventude, né? É um deslumbramento, o primeiro namorado, né? Um rapaz bonito e educado, né? Porque ele já tinha técnico metalúrgico e tal, né? E numa cidade interiorana isso era um deslumbramento. Uma moça se casava aos 18 anos, né? Então eu aos 16 já tinha um namorado, aquele negócio, foi um deslumbramento. E eu acho que foi assim, um amor à primeira vista, né? Porque o nosso contato foi muito pouco, porque era difícil ele ir até a minha cidade, meio de locomoção, né? Era muito difícil, então a gente escrevia cartas, né? A gente se comunicava através de cartas. Nós nos vemos poucas vezes, mas foi uma marca que ficou muito forte. E quando eu reencontro
e eu tive a coragem de fazer essa proposta para ele, foi uma emoção muito grande. O pessoal brinca lá na sala com a gente, né? O casal apaixonado, que eu sou apaixonada por ele, eu o amo muito. Eu o amei, eu acho que eu o amei a vida toda. A senhora guardou as cartas? Não, mas fotografias, o presente que ele me deu, eu tenho os presentes que ele me deu, pelo menos um que eu lembro, um painel de um templo japonês, em seda japonesa, que ele mandou, me deu de presente Dia dos Namorados. Tenho fotografias, mas os outros presentes quando eu fiquei sabendo que ele havia casado, que ele tinha me dado uma boneca, quando eu fiquei sabendo que ele tinha casado e tinha uma filha, eu me senti que aquela boneca não era minha, porque ele era uma representatividade muito grande para mim. Então, eu dei de presente para minha sobrinha, depois de muito tempo eu dei, mas foram coisas assim que marcaram muito a minha vida. Nós conhecemos o projeto, fomos assistir um repórter, né? E numa das chamadas, veio falando sobre, das chamadas não, a moça fez uma entrevista com a coordenadora, e aí ela falando, aí ele falou para mim assim, vamos lá para ver, a gente ver esse projeto? Falei, vamos, que a gente estava muito ocioso, né, de contato assim, vamos, aí nós viemos e gostamos, que esse projeto foi muito importante para nós, que nós tivemos assim, mau contato com pessoas da nossa idade, e ele fez assim, para mim, principalmente, foi uma realização, porque ele mexeu comigo, aulas de psicologia, tudo aquilo que você vai, que a nossa época foi uma época muito pesada. Então, todos esses afloramentos que você traz de ainda travas da vida, de como você foi criado, de como era visto, você traz. E você, muitas vezes, você não desnuda isso de uma vez. Então, o projeto foi importante, que foi mexendo com esse fundo de baú meu. É como se fosse uma terapia de grupo. Até hoje eu falo com o pessoal na sala, vocês não sabem o que é isso aqui, vocês não sabem aproveitar o que tem aqui. Gente, puxa dos professores, busca, põe as coisas, você tem condições, põe. Então eu acho que eu melhorei assim, uns 80%, você está entendendo? Que você vai trabalhando aquilo. Você vê a coisa das outras pessoas e você vê que o seu não é tanto assim. E aí você começa a trabalhar também essas mazelas. Às vezes nem comentam, ou às vezes comentam e tudo, mas você trabalha. Então essas experiências que vão sendo trabalhadas e o professor vai trazer uma nova visão das coisas, isso foi uma luz na minha vida, sabe? Foi assim, muito importante mesmo, sabe? Muito importante. Eu vou te falar que adoro, eu gosto demais do projeto, por esse trabalho, porque ele não está pronto, não está acabado, ele está sempre pronto para ser renovado e renovar a gente também, que apesar de sermos da nossa idade, nós somos muito mais jovens do que muitos jovens por aí, cara. A gente pode não ter sair correndo uma maratona, né? Subir uma montanha aí, nem nada, mas, poxa, senta com a gente, dá a oportunidade de sentar e bater um papo com a gente. Nossa cabeça é mil. O que você muitas vezes vê um jovem aí que faz isso tudo e é totalmente embotado. Então a gente já limpou um pouco dessas coisas, porque a gente vem de uma época de muito difícil, de uma cobrança moral preconceituosa muito grande. Mas você, dentro disso tudo, nós temos uma disciplina e um limite. A gente sabe ter um limite para aquilo que a gente vai fazer, né? Não é a moral preconceituosa, sabe? Mas a moral do respeito com o semelhante. Há muitos que não têm, mas a maioria de nós tem essa visão desse respeito ao semelhante. Então eu acho que foi muito importante a ginástica cerebral nos ajudando a ativar, né, o nosso cérebro, a música, né, que traz para nós isso aí, é justamente na música, você coloca, você busca, né,
coisas lá, músicas que traz pra gente assim, marcas indefinidas, né? Muito grandes. Aí eu acho que para mim o projeto é ótimo. O que eu gosto de partilhar aqui no Grupo Laços, na verdade, foi o desenvolvimento que eu obtive com esse vínculo aqui no grupo. Eu tinha muita dificuldade assim, para falar em público, muita dificuldade para usar a palavra assim, numa oratória. E aqui com o trabalho que veio sendo desenvolvido aqui com o professor de teatro, eu consegui me abrir mais e me comunicar, sabe? Então, para mim, esse trabalho nosso, o envolvimento com todo o grupo, ele é de fundamental importância. E a semana que nós não podemos vir, ou um de nós não pode vir, a gente sente falta, porque o grupo é muito importante para nós. Aqui é como se fosse, poderia dizer, para nós é um porto seguro, porque quando chegamos e começamos a envolver com todo o grupo, nós começamos a vivenciar de uma outra forma. E a nossa vida passou a ser assim, de melhor qualidade, nós passamos a viver melhor, sabe? As condições nossas, física, psíquica, emocional, tudo para nós melhorou. E eu sinto e eu vejo também que o pessoal mesmo, os membros do nosso grupo, a maioria melhorou substancialmente. Eu fico muito feliz com o grupo, eu gosto do grupo, dos professores, de todos os membros. Quando às vezes viajamos assim de férias, estamos fora, nós às vezes sentimos falta. Assim, o que será que o grupo está fazendo? É muito bom o grupo. Então eu agradeço a oportunidade de falar do nosso grupo que iniciou em 2003. Em 2013 nós resolvemos dar um nome para ele, que é o Grupo Laços. Que o laço, como o poema do Mário Quintana, é um abraço. Então, que o laço entre nós é um abraço fraterno, amigo e de muito amor. Você que não participa, está perdendo. Venha para o Grupo Laços.